E aí galera, beleza? Aqui é o professor Elias e eu tô aqui para a gente poder falar sobre lei de Coulomb. Chegamos à famosa lei de Coulomb, vamos falar de força elétrica. Vem comigo. Bom, segundo a lei de Coulomb, né? Charles Augustin de Coulomb. Coulomb foi o físico, né, que fez uma experiência com uma balança de torção lá com cargas elétricas e chegou à conclusão dessa equaçãozinha que eu trouxe para vocês hoje, que essa força elétrica, ela primeiramente depende de um K, que eu até coloquei aqui, ó, denominada constante eletrostática, e depende do meio em que as cargas estão, ok? Então, se estiver no ar, se estiver em meios materiais diferentes, esse K assume valores diferentes. O seu valor, quando falamos no vácuo, né? A grande maioria das questões trata disso no vácuo. Então, no vácuo, essa constante eletrostática, ela vale 9 vezes 10 a nona. Beleza? Só para lembrar vocês que essa constante, ela depende de uma outra constante, tá? Dá para encontrar a partir dessa equaçãozinha aqui, ó, que essa constante eletrostática, ela é 1 sobre 4π epsilon zero. Esse Ezinho é o que a gente chama de permissividade absoluta do meio. No vácuo, ela vale aproximadamente 8,85 vezes 10 a menos 12 Coulomb ao quadrado por Newton vezes metro quadrado. Show de bola? Então, presta atenção no seguinte. Essa constante eletrostática não precisa se preocupar muito com ela, tá? Ela é um valor que vai depender do meio que você se encontra. Show? Então, primeira coisa que Coulomb estabelece, né? Depende da constante, depende do meio em que essas cargas se encontram, depende do módulo das cargas, né? A atração entre duas cargas ou repulsão, eu vou ter uma força elétrica entre essas duas cargas, cujos módulos em Coulomb, beleza? Então, K vezes o módulo de Q1 vezes o módulo de Q2, dividido pela distância ao quadrado. Vale lembrar que essa distância é sempre em metros, tá bom? No Sistema Internacional de Unidades. Escuta o seguinte, então, essa força elétrica depende do meio, depende do módulo das cargas e depende do inverso da distância ao quadrado. Show? Tranquilinho? Então vem comigo, ó. Uma coisa interessante que é cobrada em alguns exercícios é a relação de proporcionalidade que essa força elétrica tem, tanto com a distância, tanto com as cargas elétricas. Por exemplo, ó, se a força elétrica ela é K, de constante lá que depende do meio, módulo da carga 1 vezes o módulo da carga 2, sobre a distância ao quadrado, presta atenção. Eu já vi exercícios da prova da EAR que ele multiplica uma das cargas por 2. Ele fala assim, ó, a força vale F, ou vale um valor, né? Aí ele vai falar assim, se uma das cargas for multiplicada por 2, multipliquei uma por 2, automaticamente você vai estar dobrando a força. Se a gente não alterar nenhuma das outras características, dobrando uma das cargas, você dobra a força. Por quê? A relação de proporcionalidade que a força elétrica tem com a carga 1 e com a carga 2 é que é diretamente proporcional. Então, quem multiplica as cargas vai automaticamente multiplicar as forças. Show de bola? Porém, deixa eu te dizer uma coisa. É mais cobrado nas provas a relação que a nossa força elétrica tem com a distância. Então, se eu não mexer nas cargas, né? Vou agora manter constante os valores da carga 1 e da carga 2. Não vou também alterar o meio. Estou dizendo para você que tudo que eu tenho aqui em cima, ó, no meu exemplo agora, tudo que eu tenho aqui em cima, os valores das cargas e a constante que depende do meio, esses valores não vão mudar. Então, a força elétrica vai depender da distância. Presta atenção.
Significa que se eu aproximo, se eu diminuo a distância, a força aumenta. Se eu aumento a distância, a força diminui. A gente chega a essa conclusão e entende que a força e a distância são inversamente proporcionais. Então, quando a distância diminui, a tendência é a força aumentar. Quando a distância aumenta, a tendência é a força diminuir. Só que cuidado com a pegadinha, porque a distância está o quê? A distância está ao quadrado. Então, essa força elétrica, ela é proporcional a 1 sobre d ao quadrado. Então, ela é inversamente, né, porque é 1 sobre d, inversamente, quadraticamente proporcional. Então, deixa eu te explicar com carinho, ó. A gente sabe que inversamente é porque se eu multiplico um, eu divido o outro. Então, quem multiplica a distância vai dividir a força. E também o ao contrário, né? E vice-versa. Que se eu dividir a distância, eu vou automaticamente estar multiplicando a força. Então, qual é o processo? Se eu divido a distância por 2, eu estaria multiplicando a força por 2. Só que vamos concluir. Concluindo o raciocínio com vocês. Se a distância está ao quadrado, então quem multiplica a distância por 2 divide a força por 4. Porque é inversamente, quadraticamente proporcional. Então olha aqui, ó, quando a minha distância vira 2D, eu não multipliquei, a força vai ser dividida pelo quadrado disso, ou seja, por 4. Da mesma forma que se eu multiplicasse a distância por 3, quem multiplica a distância por 3, se eu colocasse 3D, a força ficaria F sobre 9. Se eu multiplicasse por 4D, aumentei, né? Era 10 centímetros, um exemplo, e passou a ser 40 centímetros. Então, se a distância aumenta 4 vezes, a força ficaria dividida por 16. É inversamente, quadraticamente proporcional. Então, é só você lembrar que é operações inversas de produto e divisão, né? Quem multiplica um, divide o outro. Quem divide um, vai acabar multiplicando o outro. Ok? Só que eu vou elevar ao quadrado. Então, eu vejo o que aconteceu com a distância. Ó, se eu dividir a distância por 2, tá vendo? Dividir a distância por 2, dividir. Então, eu vou multiplicar a força por 4. Então, é só ver o que aconteceu com a distância, eu inverto a operação e elevo ao quadrado. Beleza? Então, se eu colocasse aqui D sobre 3, ó, dividir a distância por 3, a força aumentaria 9 vezes 3 ao quadrado, 9. Se a distância diminui, a força tem que aumentar o quadrado disso. Show de bola? Tranquilo? Vamos ver como isso cai nos exercícios? Vem comigo. Primeiro exemplo que eu trouxe para você. Duas cargas elétricas positivas de 10 a menos 10 coulombs cada são colocadas a uma distância de 10 a menos 5 metros no vácuo. Calcule a intensidade da força de repulsão que aparece entre elas. Bom, vamos lá. Elas são as duas positivas, então é uma força de repulsão, né? A força elétrica não é K, módulo da carga 1, módulo da carga 2, sobre D ao quadrado, não é isso? Eu já dei para você os valores das cargas, né? O módulo de Q1 é igual ao módulo de Q2, né? E ele disse que é igual a 10 a menos 10 coulombs, galera. Presta atenção que ele disse que é no vácuo. Quando ele fala que é no vácuo, então a constante vale 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado. Show? Bom, a gente já tem o valor das cargas, né? A gente já tem o valor da constante e também ele deu o valor da distância, que essa distância é de 10 a menos 5 metros. Show? Então, ó, tem o valor da constante, que é no vácuo, 9 vezes 10 a nona. Tem o valor das cargas, né, que é 10 elevado a menos 10. E tem o valor da distância. Vamos resolver? Vem comigo, ó. Então, a força elétrica, vou fazer aqui embaixo.
O K vale 9 vezes 10 a nona. As cargas Q1, 10 a menos 10, vezes 10 a menos 10, dividido por 10 a menos 5 ao quadrado. Show? Bom, eu tenho aqui, ó, 10 a nona, 10 a 10 e 10 a 10. Eu tenho uma multiplicação de mesma base. O que eu vou fazer? Quando eu tenho uma multiplicação de mesma base, eu vou ter que... Eu vou repetir a base, que é a base 10, e vou o quê? Somar os expoentes, né? Então vai ficar mais menos 10, mais menos 10. Tranquilo? 10 a menos 5 ao quadrado, eu tenho uma potência de potência, então eu vou multiplicar as potências. Menos 5 vezes 2, então isso vai ficar aqui embaixo, 10 a menos 10. Show? Ó, menos 20 mais 9, isso vai ficar menos 11, galera. Então vai ficar 9 vezes 10 a menos 11, dividido por 10 a menos 10. De novo, eu tenho agora uma divisão de mesma base. Quando eu tenho uma divisão de mesma base, eu vou repetir a base, que é a base 10, e vou subtrair, né, os nossos expoentes. Então vai ficar 9 vezes 10 a menos 11, que é o que está aqui no numerador, menos o de baixo. Qual é o de baixo? Menos 10. Beleza? Aqui, ó, menos com menos vai dar mais. Menos 11 mais 10, então a minha força elétrica, vou colocar aqui embaixo, ó, vai ficar 9 vezes 10 a menos 1 Newton. Beleza, galera? Então, gabarito letra D de dado. Show de bola? Deu para entender? Vamos para um próximo exemplo? Olha esse exemplo da EAR. A força de interação entre dois corpos idênticos e carregados com cargas iguais, separados por uma distância D, é igual a F. Então ele está dizendo que a força elétrica K módulo de Q1 vezes módulo de Q2, que são idênticos, né? Posso chamar de Q. Quando a distância é D, ele falou o seguinte, quando a distância é D, a força é F. Triplicando a distância. Galera, a distância aumentou. Se a distância aumenta, presta atenção no seguinte. Se a distância aumenta, mais longe a força diminui, né? Quanto mais longe, quanto mais afastado estão essas cargas, a tendência é a força diminuir. Então, a força vai diminuir. Tranquilo? Então, ó, não tem como ser letra A. Não tem como a força se manter a mesma se eu me afastei, né? Se as cargas se afastaram uma da outra. Só que aí a pegadinha é, a distância foi o quê? Multiplicada por 3. Lembra da explicação? A força depende de quê? É diretamente proporcional a 1 sobre D ao quadrado. Então, se eu multipliquei a distância por 3, eu vou dividir a força por 9. Vou dividir por 9. Vou elevar ao quadrado e inverter a operação. Só isso. Então, 3 ao quadrado, 9. Se eu multipliquei a distância, eu vou dividir a força. É só isso. Então, eu vou ver o que aconteceu. Multipliquei e dividi por quanto? Eu vou elevar ao quadrado e inverter a operação. Então, se eu multipliquei a distância por 3, eu vou dividir a força por 9. Show de bola? Se vocês quiserem, eu posso fazer essa conta. Ó, vem comigo. Se eu colocar as cargas como Q mesmo, porque elas são idênticas, vou fazer a continha. A gente já fez a questão. F é K. Q ao quadrado, né? Q vezes Q, porque são idênticos, sobre D ao quadrado. Então, no primeiro caso, seria igual a isso aqui, ó. Quando a força é F, a distância é D. Quando a distância é D, a força é F. Show? Após, né? Ele vai fazer o quê? Vai multiplicar a distância por 3, né? Vai triplicar a distância. Então, a distância D' vai ser igual a 3D. Show? Então, a minha nova força elétrica F' vai mudar. Chamei de F em uma linha aqui em cima. Vai ficar K, Q ao quadrado, Q vezes Q, porque as cargas não mudaram, só afastei, sobre o quê? 3D ao quadrado. Tranquilo? E aí vai ficar como? Essa nova força F' vai ficar K vezes Q ao quadrado,
sobre 9d ao quadrado, né? 3 ao quadrado, 9 vezes d ao quadrado. Se eu colocar esse 9 aqui separado, destacado, 1/9 que multiplica k vezes q ao quadrado sobre d ao quadrado. Presta atenção. Quem é aqui, né? K vezes q ao quadrado sobre d ao quadrado. Não é a nossa força F que a gente tinha no começo? Se ela é igual à nova força F, eu posso substituir, né? Então, a minha força F' vai ser F dividido por 9. Por isso, o gabarito é letra D. Show? Então, não precisava nem fazer isso. É só entender o processo. Vamos lá, vamos praticar. Se eu multiplicasse a distância por 2, a força seria dividida por 9. Se eu multiplicasse a distância por 3, a força seria dividida por 9. Se eu multiplicar a distância por 4, a força seria dividida por 16. E por aí vai, dá para continuar. Multipliquei a distância por 5, a força seria dividida por 25. Show? É inversamente proporcional ao quadrado da distância. Beleza, galera? Então eu vou ficar por aqui. Aguardo vocês na próxima aula. Um abraço, valeu!